esse caso da Ingrid Guimarães e também sobre o que vai acontecer daqui para frente com a Voipaz, que está suspensa, não está voando neste momento aqui no Brasil, com o especialista em direito aeronáutico Felipe Bonsenso. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos começar falando sobre a Voipaz, que desde o acidente que deixou 62 mortos em agosto do ano passado em Vinhedo, um avião da Voipaz caiu, está ali com uma fiscalização mais rigorosa da ANAC. Exatamente o que isso significa? E já parece uma medida drástica que aconteceu agora, uma suspensão como medida cautelar. É só o começo? É só para dar um aviso? Exatamente o que é isso? Bom, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, como órgão responsável pela fiscalização, pela segurança da navegação aérea no Brasil, ela faz inspeções e fiscalizações com bastante frequência. E desde a ocorrência daquele acidente, são várias preocupações, alertas aí no modelo de operação da Voipaz. Quando eu digo modelo de operação, é no atual momento em que a empresa se encontra. É uma empresa que passa, sim, por dificuldades financeiras. Empresa que teve alguns de seus aviões objeto de ações de reintegração de posse pelos proprietários, né, pelos credores, por ela não estar pagando o aluguel, o arrendamento dessas aeronaves. Então, quando uma empresa aérea começa a passar por situações de aperto financeiro, essa crise da empresa no aspecto, né, de geração de receita, pagamento das suas dívidas, pagamento de funcionários, de prestadores de serviços, a agência ela fica mais preocupada porque pode acontecer algum tipo de economia e alocação não eficiente de recursos, por exemplo, em temas de manutenção. E aí, com isso, se intensifica a fiscalização na empresa e, muitas vezes, a ANAC verifica as chamadas não conformidades. Eu não tive acesso à íntegra do processo da Voipaz, mas podemos imaginar, por exemplo, manutenções não sendo realizadas de acordo com o manual do fabricante da aeronave, pessoal de mão de obra, né, que realiza essas manutenções num volume, um efetivo menor do que aquilo que pede o manual do fabricante, os manuais de segurança de voo, as regras da própria ANAC. Então, a ANAC, aí de uma maneira cautelar, ou seja, temporária e para evitar maiores prejuízos, suspende a operação da companhia, porque a companhia agora precisa comprovar para a ANAC que ela está realizando as manutenções, operando conforme todo o regramento da aviação no Brasil. E, de novo, é uma preocupação correta da ANAC em relação à segurança da navegação, para se evitar incidentes e acidentes, assim como aquele que aconteceu em Vinhedo. Mas esse pode ser o primeiro passo apenas para a suspensão definitiva da companhia, caso o problema não seja resolvido? Há alguns anos, nós tivemos o caso da Itapemirim, ITA. Foi diferente porque a ITA ela sofreu a revogação do certificado de operador aéreo. Neste momento, é uma suspensão. Então, a ANAC suspendeu, a empresa foi dado um prazo para que ela busque resolver essas não conformidades, atuar para melhorar a manutenção, cumprir com todos os requisitos que a ANAC apresentou à companhia como resultado aí de diversas fiscalizações, mas pode ser sim o primeiro passo para uma revogação, cassação definitiva do certificado de operador aéreo. Então, por exemplo, enquanto a companhia não conseguir cumprir e resolver todas essas não conformidades, ela fica no chão, sem operar. Se ela cumprir todas as não conformidades, o resultado for satisfatório para a ANAC, verificadas as condições de segurança e de cumprimento estrito da regulamentação aplicável, a companhia pode voltar a voar. E isso foi algo passageiro, algo que aconteceu aí por um curto período de tempo. Mas é difícil nós fazermos uma avaliação neste momento, porque nós não sabemos exatamente o que a ANAC está verificando, o que foi verificado, qual a gravidade dessas não conformidades e, especialmente, qual é o prazo para que essas não conformidades sejam sanadas e também qual é o custo para que essas não conformidades sejam sanadas. Porque se a companhia aérea passa
por um momento bastante difícil financeiramente, pode ser que talvez a companhia não tenha recursos para conseguir resolver algumas dessas não conformidades. E aí, infelizmente, o próximo passo seria a cassação, né, a revogação definitiva desse certificado de operador aéreo, assim como aconteceu com a Itapemirim. Aí eu fico pensando, né? Logo depois do acidente, em agosto do ano passado, 62 pessoas morreram. Começou a aparecer um monte de vídeo, né? De condições precárias em aeronaves da Voipaz. Era banco solto, era vão, que você via o céu, literalmente, da poltrona onde estava sentado. Era ouvinte mandando aqui de que passou aperto em decolagem de voo da Voipaz. Aí só depois de um acidente que a ANAC começou a fiscalizar mais de perto. E, na segunda auditoria depois do acidente, decidiu suspender a operação. Não era para estar suspensa há muito tempo, doutor? Olha, fazer uma avaliação sobre a atividade fiscalizatória da ANAC é mais complicado, porque a ANAC realiza as auditorias, as inspeções, as fiscalizações conforme é exigido pela regulamentação no Brasil, mas a ANAC não fiscaliza diariamente. A ANAC não tem um corpo técnico, uma quantidade suficiente de funcionários para fiscalizar com tanta intensidade a aviação no Brasil. Até há algumas críticas à agência para que ela intensifique essa atividade fiscalizatória, não só em relação às companhias aéreas, mas também em relação à aviação privada. Veja o número de acidentes aí com aeronaves privadas que tem ocorrido no Brasil. Então, eu entendo que a ANAC agiu dentro do seu dever legal, respeitando a regulamentação e realizando as inspeções dentro do cronograma e dos intervalos de tempo que são exigidos. Por exemplo, uma verificação de aeronavegabilidade anual, as verificações periódicas dos manuais da empresa, das manutenções que são realizadas, mas não significa que a ANAC está fiscalizando a Voipaz todos os dias. Obviamente que após um acidente em que esses vídeos vieram à tona, em que diversos questionamentos e dúvidas acerca da maneira que a companhia aérea estava realizando suas manutenções, somado ao fato das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, a ANAC intensificou essa fiscalização por entender que a empresa estava no momento mais vulnerável, de maior fragilidade e que exigia, sim, essa verificação mais intensa e que acabou por apresentar tantas falhas, tantas não conformidades. Felipe Bonsense, especialista em direito aeronáutico, conversando aqui com a gente no Manhã Bandeirantes. Rapidinho para a gente encerrar, queria que o senhor comentasse também o caso da Ingrid Guimarães, que a gente contou logo antes da entrevista do senhor aqui. É comum isso? Aparece bastante? Parece um pouco absurdo, né? Olha, também é necessário esclarecer os fatos, tudo aquilo que aconteceu com a passageira e verificar o relato de como a companhia aérea lidou com essa situação. É inegável que houve uma gestão desse momento de crise, desse momento de estresse a bordo da aeronave, muito ruim pela companhia aérea. Mas, por outro lado, as companhias aéreas, e quando eu falo companhias aéreas, isso também inclui os pilotos, os tripulantes, aquele pessoal de terra nos aeroportos. É sempre importante, eu falo isso com bastante recorrência, os passageiros entendam que comandante, tripulação e pessoal de solo, eles têm autonomia e autoridade máxima em relação àquela aeronave. E, em algumas circunstâncias, existe sim a necessidade de desembarque de um passageiro, existe sim a necessidade de despachar uma mala de mão e a necessidade de trocar de assento. Por quê? Por trás existe uma preocupação com a segurança também da navegação aérea. Então, por exemplo, se um passageiro, o assento que ele estava ocupando quebrou e ele não pode desembarcar, e aí isso já é uma avaliação da companhia, escolher onde esse passageiro vai ser reacomodado,
porque um passageiro não pode voar num assento quebrado que não está funcionando, porque isso prejudica a segurança da navegação, a segurança do próprio passageiro. Ele precisa conseguir colocar o assento em determinadas posições para pouso, decolagem, conforme é exigido por todos esses manuais de operação, manuais de segurança de voo, assim como esses que eu mencionei da VoiPass. Então, por mais estressante que a situação tenha sido, é bastante comum que isso aconteça. E vale até lembrarmos que, há alguns anos, um passageiro a bordo de uma outra empresa americana, o voo estava lotado, ele precisou ser retirado pela companhia por uma situação parecida e ele se recusou. E ele foi arrastado, talvez os ouvintes até se lembrem disso, ele foi arrastado do avião, algemado e arrastado pelo chão. Ele processou a companhia, acabaram firmando um acordo aí de valor não divulgado, mas que se estima na casa de milhões de dólares nos Estados Unidos, pela maneira degradante com que ele foi tratado. Então, no caso da passageira, o que mais me surpreende não é o fato de exigir a mudança de assento, porque isso é comum, mas a maneira com a qual a passageira foi tratada. Mas, apesar das falas negativas, abusivas, se as falas tivessem sido colocadas de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais educada, elas representam um pouco, sim, a realidade de que, por exemplo, se a passageira se recusasse e eles tivessem que removê-la ou tirá-la da aeronave, convidá-la a se retirar, isso poderia gerar um atraso no voo, porque precisariam retirar daí todas as bagagens dessa passageira da aeronave, muitas vezes as bagagens estão lá no fundo do porão e a companhia não tem o tempo necessário para poder fazer essa remoção, por conta de autorização de pouso, slot no aeroporto. E é verdade que, em algumas circunstâncias, a companhia pode ter que desembarcar todos os passageiros por conta de um passageiro, entre aspas, que não coopere. Que foi o que ela falou que aconteceria, né? Ali naquele caso, a Ingrid Guimarães disse. E nós falamos de cooperação, mas ao se pedir uma cooperação, se espera um atendimento, uma atenção diferenciada da companhia. Perfeito. Então, o fato dela, ela pagou um assento, mas ela foi tratada de uma maneira ruim pela companhia, ainda que a companhia tenha o direito e possa pedir que ela se retire, que ela troque de assento, quando existe uma justificativa plausível por força da segurança da navegação e da operação. Felipe Bonsenso, especialista em Direito Aeronáutico, obrigado pela participação, um abraço. Um abraço, obrigado. Pessoal. Bom dia.